Como fazer destruição na animação, Rasurado? Bom, eu já tô aqui num projeto de animação e a primeira coisa que eu tenho pra falar pra você é que você precisa espalhar as rachaduras, meu amigo. Como assim, Rasurado? Bom, se você busca criar lutas insanas, seja estilo anime, luta stickman ou mesmo cartoon, você vai precisar criar impactos e destruições na sua animação. Só que fica muito mais impactante quando você espalha as rachaduras pelo cenário. Só que as pessoas não sabem disso e estão fazendo destruições bugadas e travadas. E a cena fica feia quando você perde a sensação de que algo está sendo destruído por um poder insano. Então, para te ajudar a resolver isso, eu vou te mostrar nesse vídeo quais os passos você deve seguir para criar um processo de destruição fluido, onde eu vou mostrar como eu aplico o processo de espalhar rachaduras, sendo que no final do vídeo eu vou mostrar como eu fiz esses destroços épicos sendo explodidos. Sério, mano, igual as destruições feitas nos animes e animações incríveis e famosas. Então eu já te aviso para não sair do vídeo, senão você vai estar perdendo isso. E muito mais conceitos que vão ajudar você a aumentar a qualidade e deixar muito mais lindas as suas cenas animadas, ok? Só vem pro tutorial, amigo. Salve, animadores, Rasurado aqui na voz e eu já estou no aplicativo Fipa Clip, tá? Só quero lembrar você que esse processo que a gente vai aprender hoje funciona em qualquer aplicativo ou software de animação, celular, computador, tablet. O importante é ser frame a frame, ok? Que vai funcionar. A gente já vai começar com a nossa primeira etapa aqui, vou estar mostrando para vocês como espalhar essas rachaduras aqui, ó, no cenário. Só que eu tenho que lembrar você que esse vídeo aqui é uma continuação de um processo de poder, por isso que tem esse personagem disparando o poder aqui, tá bom? Nossa, Rasurado, eu queria aprender também como fazer poder e essas outras coisas. Então, meu amigo, os vídeos já estão aqui no canal, vou deixar na descrição, tá? Pra você tá entrando e assistindo, pra você pegar as outras etapas, ok? A gente já fez até aqui, ó, alguns frames chaves do poder trincando o cenário. Também é um último vídeo desse processo que eu postei aqui no canal. Vale a pena você assistir. Hoje a gente vai continuar essa destruição aqui, tá? Eu quero lembrar você que essa etapa 1 se chama espalhar rachaduras mesmo. Já vou começar direto no conteúdo aqui, tá bom? Vai aumentar a sensação de partidos e rachaduras sendo formadas, então é muito importante você aprender, porque aqui, ó, se você dá uma olhada, o poder bate, já aparece aqui a rachadura e do nada já aumenta aqui, ó, para outro tipo de rachadura muito maior. Você viu que o cenário trinca de uma hora para outra, esse trincado tá aumentando muito rápido, então a gente vai fazer uma não é uma transição, né, mas é os quadros intermediários para ele ir partindo, tá, galera? E a gente vai precisar fazer uma coisa, galera, muito interessante aqui, ó. Vamos pegar e vamos copiar esse trincado aqui uma vez, ó. Copiei e colei. Entendeu? Já temos dois quadros com esse mesmo trincado. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar a borracha aqui e vai trabalhar aqui o quadro intermediário para esse trincado tomar conta aqui, ó. Então a gente vai pegar, vai apagar aqui, ó. Vamos voltar para a camada do cenário, que no caso é essa aqui. Aí tu começa a apagar aqui o trincado. Só que você não vai apagar ele inteiro, tá? Você vai apagar ele meio que como se ele começasse a se espalhar aqui no meio. Aqui você vai precisar fazer nesses riscos que foram apagados da lateral aqui, muito grandes. A gente já fez um processo de transição muito importante aqui, tá? Agora eu quero que você entenda. Deixa eu desativar a cebola, agora fica mais fácil você entender. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o quadro, o cenário em branco sem nenhum tipo de trincado. Aqui já é o primeiro trincado que o poder bateu. E agora aqui, a gente deu uma aumentada no trincado, ó. Percebe esse buraco preto aqui, por exemplo, ó? Ele não tem aqui, ó, no antigo trincado. Então aqui ele já aparece. Agora você pode sim ligar a cebola, diminuir a ponta para 2, para você refazer esses risquinhos aqui, ó, vermelhos, que são do frame anterior aqui, ó. Tudo que for vermelho você tem que contornar, tá, galera? A gente vai copiar novamente. Na verdade, já pensei numa técnica mais rápida aqui, galera. Pra gente fazer esse trincado aqui sem sofrer muito. Copia esse frame aqui que você apagou todo ele no próximo frame. Ó, copiei ele, entendeu? Aí você vai vir aqui no... Olha que da hora, essa dica aqui é muito top, galera. Aí você vai vir no frame posterior e vai circular alguma parte desse trincado aqui, ó. Tipo esse começo aqui, ó. Circular com laço, copia, vem aqui e cola. Aí você já aumentou esse trincado aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, você fez aparecer só esse lado do trincado. Se você quiser fazer aparecer outro lado, tipo isso aqui, ó, você pode copiar aqui, vir no próximo frame e colar, ó. Fica muito mais fácil fazer isso, tá? Espero que você esteja entendendo, ó. Vamos novamente fazer mais uma etapa aqui de transição. Você pega, copia esse frame que você acabou de trabalhar nele, aí você vai no frame completo, que o trincado já tá completo, e vai pegar mais partes desse trincado. Pra tá aumentando ele, entendeu?
Então eu quero pegar agora, vamos supor, essa lateral inteira aqui, ó. Copiei, colei. Aí, ó, colei aquela lateral ali do canto. Vou fazer novamente, vou copiar esse frame aqui, vou vir no futuro. Agora eu quero essa lateral aqui. Eu quero essa lateral aqui, ó. Copiei, vim no próximo frame e colei, ó. Tá vendo? Já peguei e coloquei essa lateral aqui. Vai fazendo isso, tá, galera? Vai colocando aqui de partes em partes as laterais se espalhando. Prontinho, galera, já terminamos a nossa etapa aqui de espalhar rachaduras. Eu vou estar dando um play só para você ver, ó, como fica interessante a rachadura sendo espalhada aqui. Só que eu quero lembrar você que no final do vídeo eu vou mostrar o outro efeito, cara, o efeito ensinado em curso de animação, muito usado em destruições de anime, cenas reconhecidas mesmo, animações tops, tá bom? Você não pode perder esse efeito aí, beleza? Então no final aí do vídeo a gente vai estar continuando aqui destruição, sabe, ó, até explodir aqui, ó. Eu quero lembrar você que o nosso canal aqui é feito para ajudar você a destravar na animação. Então se você gosta de animação e não quer perder os próximos conteúdos, já se inscreve aí no canal, é rapidinho, 1 minuto, tá? 1 segundo, na verdade, você clica aí no botão de se inscrever, porque daí o YouTube vai te priorizar e vai mandar os próximos conteúdos, você não vai estar perdendo, beleza? Então é isso aí, se inscreve e vamos dar uma olhada como que tá ficando aqui, ó, nossa rachadura sendo espalhada, ó. O poder bate nela e ela se espalha ali aos poucos, ó, vamos ver, ó, o poder sendo gerado, lançando, e daí ele bate aqui, ó. Tá vendo como fica legal, galera? As rachaduras espalhando aos poucos, ó. Isso aqui é muito interessante, tá? Tá faltando impacto aqui, coisas que a gente precisa trabalhar na hora que o poder bate, né? Impacto e tudo mais. O primeiro impacto já espalha uma grande rachadura aqui no meio. Depois que ela vai se espalhando aos poucos, tá? Uma coisa interessante de você fazer nas rachaduras, meus amigos, é o seguinte. Você pode copiar algumas etapas para dar meio que umas travadinhas. Como assim, rasurado? Bom, ó. Pega essa etapa aqui, ó, e copia uma vez. Esse frame, na verdade, que daí já vai ficar um tempo mais longo aqui nessa etapa, entendeu? Pega esse aqui, ó, copia 2 vezes e eu acho que já tá bom. Que daí dá meio que umas travadas enquanto tá desenvolvendo. Fica mais natural a rachadura sendo espalhada aqui, galera. Agora a gente vai ir para a próxima etapa aqui, galera, que é uma etapa de transição. O que é isso, rasurado? Bom, eu vou mostrar para vocês como deixar essa explosão que tá desse jeito, que tudo quebrada, para essa aqui, ó, que tá tudo empelotada, embolotada aqui, que tá prestes a explodir. Depois ela vai explodir, entendeu? Essa aqui é uma etapa importante também, você precisa ficar aqui para você ver. Eu recomendo muito você assistir os outros vídeos aqui do canal, tem que lembrar isso você, porque essas etapas aqui que já estão desenhadas, tá nos vídeos anteriores aqui do canal, vale a pena você assistir. Assim como eu ensinei como fazer esse personagem disparando poder, movimento de capa e brilho, tá muito legal, você não pode perder também, tá? Tem um risco azul aqui no canto, ó. Eu vou apagar ele aqui. Então como que a gente vai fazer? Eu crio um quadro entre esses dois, agora um quadro novo, em branco. Se você perceber, enquanto aqui ela tá meio quadrada, trincada, aqui já tá toda empelotada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um quadro entre essas duas. Entre o quadrado indo pro empelotado, galera. É um frame intermediário como qualquer outro. Aqui já tá em 2 pixels, vou aumentar novamente para 4. Ó, e ao invés de eu contornar a rocha aqui, ó, do jeito que tá o frame futuro, eu vou fazer meio que ela aqui, ó, entre esses dois, ó. Entre esses dois, tá vendo? O vermelho tá aqui e o verde tá aqui, ó. Então você vai trabalhando os riscos aqui, ó, entre eles, para fazer essa transição mais natural da rocha aqui, ó. Mas galera, já tem bastante vídeo aqui no canal que eu mostro sobre frames intermediários, tá? Um processo da animação super importante, então se você tem que saber, cara, a não ser que você tenha caído de paraquedas, aqui é o seu primeiro vídeo, tá? Isso aqui também é uma técnica muito importante, ó. Olha que legal, eu gosto realmente de fazer frames intermediários, porque aumenta muito a qualidade da sua animação. Cara, a gente vai ter que fazer um detalhe que o laço pode te ajudar aqui, ó. A gente vai ter que começar a fazer essas rochas aqui, né, que são do frame futuro. Então você começa aqui a fazer os traços dela, esse buraco preto aqui no meio. Vai só fazendo aí, trabalhando as rochas. Eu vou pegar a cor preta aqui, ó, pra mim pintando aqui esses buracos que vai ter na rocha. É interessante agora você fazer o seguinte, ó, você pegar o laço e copiar alguma dessas partes aqui, ó, colar, porém dar uma movida nela. Uma aumentada, uma movida, entendeu? Desse jeito, ó. Não precisa copiar todas as partes, sabe? Pega algumas partes aqui do frame anterior e copia. Assim, ó. Economiza tempo também, ao invés de você desenhar tudo, ó. Pegar isso aqui, vou copiar.
e depois você pode diminuir a ponta para 2 e começar a fazer os detalhes, entendeu? Os detalhes que mudam aqui completamente essa animação. Eu já vou colorir isso aqui, porque tem esses risquinhos que tem que fazer, tá, galera? São os detalhes do trincado que vai aumentar um pouco a qualidade aí da sua animação. Galera, a gente já terminou aqui, ó, o quadro intermediário. Na verdade tá faltando só um detalhinho aqui uns risquinhos simples, mas a gente terminou, ó. Agora ele já tá transicionando, ó, do reto pro super trincado. Mas agora a gente vai fazer mais trabalhos aqui de quadros intermediários. Vocês vão ver como vai ficar interessante, ó. A gente vai copiar esse último reto aqui, super trincado. A gente vai pegar e vai apagar algumas partes dele, ó. Tipo essa lateral aqui do canto. Vai pegar a lateral futura aqui, ó. E vai colar ali atrás, entendeu, galera? Como se fosse uma emenda ali. Aí você pode trabalhar aqui alguns detalhes aqui, ó, do canto. Deixa eu aumentar aqui a ponta para 4. Isso aqui é um processo, é o único jeito de fazer isso aqui no FipaClip, tá, galera? Em outros softwares de animação já teria alguns métodos para deixar, tipo, mais fácil, entendeu? Mas como isso aqui é o que a gente tem no FipaClip, ó, é uma dica que eu vou dando, ó. Vai trincando alguns lados dele. Agora a gente pode pegar isso aqui e copiar novamente. O próximo quadro, a gente vai arrancar agora essa lateral aqui dele, ó, apaguei completamente, vou vir no quadro futuro, vou copiar essa lateral e vou colar ali, galera, ó, entendeu? Aí você pode estar fazendo aí alguns outros detalhes e tal, mas é como se a rocha estivesse se espalhando. Agora a gente vai precisar fazer mais uma vez, copia esse último e cola, vamos arrancar essa lateral aqui de baixo e vamos arrancar essa pontinha aqui de cima também. A gente volta aqui, pega essa pontinha aqui de cima e cola no anterior. E agora tá faltando a parte aqui de baixo. A gente vem aqui e arranca essa pedrona que saiu aqui e cola. Você pode dar uma movidinha nela e já parece que tá empelotando aqui tudo. Então dá uma olhada como que ficou, galera, depois que a gente terminou tudo aqui, ó. Perceba, ó, aos poucos ela também vai encavalando, trincando, tá bom? Muito interessante, até ela ficar prestes a explodir aqui, ó. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like aí, tá bom? Não esquece, fortalece o canal, que daí eu vou trazer mais conteúdos como esse. Então o seu like faz toda a diferença. Um segundo, você clica aí. Se você tá gostando dessas dicas de animação aqui e quer receber mais dicas, Rasurado, eu quero mais das suas dicas, como que eu faço, cara? Bom, meu amigo, eu tenho um grupo no Telegram onde eu posto dicas VIPs, posto avisos lá e você pode estar votando nos próximos temas do canal. Então é um grupo onde só eu falo, é totalmente organizado, já tem mais de 1000 pessoas lá. E se você não tá lá, você tá perdendo, cara. Entra lá que lá você fica informado e não perde nenhuma das novidades da animação, que eu sempre tô postando áudio, conversando com você lá, beleza? O link tá aí abaixo, é só você clicar que você já vai pro Telegram. É o seguinte, galera, a gente já terminou aqui essa transição e agora a gente vai chegar na etapa mais querida aí pelos animadores, né? A etapa que eu falei no começo, que é muito usada em destruições de animes, estilo Sakuga, que realmente vai aumentar o impacto visual da sua cena. Eu vou chamar ela de destroços em câmera lenta, tá? Esse processo aqui é muito legal de fazer, tá? Quem chegou até aqui no vídeo já comenta hashtag destroços lentos aí, só pra me saber, tá? Hashtag destroços lentos, que eu vou dar um coração aí pra todo mundo que comentar. A gente tá aqui ó, nessa etapa aqui, galera, que os destroços explodiram. Pra começar a fazer esses destroços em câmera lenta, estilo anime, você vai precisar fazer uma coisa que eu falo que é expulsão de blocos. Os blocos vão ser expulsos do centro ali com o poder do impacto, tá? E a gente vai começar a fazer na camada superior. Como assim, Rasurado? Bom, não sei se você sabe, se você assistiu os vídeos anteriores, você vai ver, tem duas camadas aqui de pedregulhos. Olha pra você ver, ó. Olha aqui nas camadas, a camada 2 e a camada 10. Se eu ocultar uma, ó, vai ficar menos pedregulhos, tá vendo? Eu separei aqui, ó, em duas camadas de pedregulhos. A gente vai começar a trabalhar essa de cima aqui, galera. Tá bom? A gente vai fazer um processo de 8 em 8 frames, eu vou estar mostrando pra vocês, pra deixar câmera lenta. Então se você quer dicas de velocidade, já fica aqui que isso aqui vai ajudar você. Eu acho interessante você ocultar todas as outras camadas que você não vai usar por enquanto. Eu vou criar um quadro anterior aqui também em branco, pra não estar interferindo e beleza. E agora a gente vai fazer uma coisa muito interessante. A gente vai começar a expulsar bem devagarzinho eles do centro aqui, ó. Ó, aonde que está o centro? O centro está aqui, ó. A explosão foi aqui, entendeu? Não onde eu tô marcando esse X aqui, ó. Então a gente vai arrastar os blocos dali para fora, de forma bem lenta. Então você vai pegar e vai circular com o laço algumas partes e arrastar assim, ó. Entendeu? Mas não nesse frame, a gente vai ter que copiar ele e colar aqui no segundo frame, entendeu? Então você copia ele e começa, galera. Esse setup é muito legal, ó.
Olha só, bem pouca coisa, tá vendo? Pega isso daqui também, ó. Por que, Razorado, que tem que selecionar um por um? Essa etapa tem que ter paciência, tá? Você tem que selecionar um por um não, mas de grupos de blocos em grupos de blocos. Que assim vai ficar mais natural a movimentação. Tentem pegar todos aqui, ó, galera. Essa etapa aqui é bem divertida de fazer, tá? Inclusive no anime que eu tô pensando em fazer futuramente, como vai ter lutas insanas, impactos, né? Eu vou usar muito dessas cenas, né? Que é destruição do cenário. Bom, tá faltando esses blocos do canto aqui, ó. Vamos pegar todos eles e arrastar um milímetro ali, ó. Vocês conseguem perceber que existe uma movimentação, por mais que curta? Percebi que faltou esse bloquinho aqui, ó. A gente vai precisar copiar de novo esse aqui e refazer esse processo, tá bom? Então eu vou acelerar o vídeo aí para não ficar muito longo, que já tá longo na verdade, mas aí você vai fazendo isso, vai circulando assim e movendo pouca coisa, tá bom? Dá uma olhada aí que você vai ver como vai ficar o resultado. Não pula o vídeo que é importante essas etapas, tá bom? Galera, a gente terminou aqui a nossa expulsão de blocos. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Olha como que os destroços já estão se movendo, tá? Eu já vou dar um play aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando. E é o seguinte, tá? Eu só tenho que lembrar vocês que a gente vai fazer uma coisa aqui que se chama... Lembra que eu falei no começo que é de 8 em 8 frames? Então, você vai entender isso agora. Vamos lá para essa dica aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai vir na próxima camada, minto, você vai vir no visualizador de quadros, vai pegar cada um desses frames, ó, eu desenhei 7 no total, ok? Você vai pegar cada um deles e vai copiar 7 vezes. Eu falei que é de 8 a 8 frames porque um já está ali, então vai dar 8 no total. Então a gente vai pegar e vai copiar cada um deles 8 vezes para dar uma câmera lenta, tá? Então vamos lá. Copia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Aí agora a gente vai precisar identificar qual frame que teve a mudança. Vamos lá, ó. Ele tá parado aqui até o 118. O 119 já é outra mudança. Então vocês vão copiar ele 7 vezes de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vocês vão lá e identificam o próximo frame, tá? E vai fazendo isso com todos. É o 127. Copia ele 7 vezes. É um processo de timing na sua animação. Eu vou estar dando um play só para vocês verem como que a destruição já tá ficando legal, tá, galera? Só que a gente não terminou ainda. Lembra que tem mais frames pra gente trabalhar, tá? Ah, Razorado, eu tô amando as suas dicas, cara, mas eu quero fazer um anime, uma série animada, com tudo, com personagem, cenário, movimentação de luta, dublagem. Como é que eu faço? Então, meu amigo, quero conversar com você agora que quer dominar a animação, quer aprender não só esse processo desse vídeo, mas todos os processos da animação. Bom, se você quer, presta atenção, se você quer criar uma animação inteira com várias cenas completas, você vai precisar dominar todos os processos de criação de cenas, entendeu? E existe uma forma de você ter acesso a todos esses processos direto aí no seu celular, no seu computador, cara. Imagina chegar aí no seu celular todos esses processos para você criar seu anime. Bom, eu gravei um vídeo inteiro explicando como conseguir isso, ok? Só um detalhe importante, na época que eu gravei esse vídeo, eu disse que era só processos em softwares de computador, ou seja, não era para celular, mas só que esse treinamento atualizou e agora ele tem módulos ensinando como fazer esses processos no celular também, no próprio FlipaClip e outros aplicativos aí de animação. Então se você quer dominar a animação aí, tá querendo criar um canal no YouTube, uma série, um anime, alguma coisa, você precisa assistir esse vídeo, tá? Que eu gravei mostrando como conseguir tudo isso. Mais de 100 aulas, cara. Razorado, onde que tá esse vídeo? Eu quero assistir, então, me mostra. Pra você conseguir esses processos, tem um link abaixo aí escrito Anima Fácil, tá? Tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É só você clicar nesse link que você já vai ir pro vídeo lá, é só você assistir que eu gravei pra você como eu consegui adquirir ele e como você pode estar adquirindo também, beleza? Mas vamos lá, já conversei com quem quer ir pro próximo nível, destravar toda a animação. Agora vamos dar uma olhada como que tá ficando, ó. Personagem soltando o poder batendo na montanha, trincando ela e explodindo. Olha só, galera, se movimentando em câmera lenta os blocos. Você entendeu o que eu quis dizer? Os blocos estão se movendo em câmera lenta agora, porque a gente copiou 8 vezes, 7 vezes cada frame, entendeu? Então ele ficou com a câmera lenta de explosão. Porém, galera, a gente vai precisar fazer
isso com a camada anterior, só que a camada anterior vai ter uma velocidade diferente. É quase a mesma técnica, mas vai ter uma mudança, eu vou estar explicando aqui para vocês, tá? Agora a gente vai trabalhar com a camada de baixo. Então você oculta as camadas de cima e deixa somente a de baixo, né? Aqui embaixo a gente vai ter uma outra velocidade, galera, que vai ser de 4 em 4 frames. Então você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4... Pronto, 4 frames aqui com esse movimento parado. No quinto frame, a gente já vai começar a aumentar ele. Então você vai pegar aqui, não estamos a camada, aqui ó. Você vai pegar o laço e vai fazer a mesma coisa. Aumentar que eu falo é começar o movimento, sabe? Então você vai lá, seleciona as partes e começa a esticar nas laterais, assim ó. Já fizemos um movimento, certo? Agora a gente vai ter que copiar isso aqui nos próximos frames, nos próximos 3 frames. Então a gente vai aqui, vai ter que excluir esse, né, que é o antigo, e cola o novo. 1, 2, 3. Pronto. No 118, a gente já vai excluir, vai colar também, só que agora a gente vai trabalhar para aumentar mais eles ainda. Então agora que esse já pode estar... dividindo aqui de novo com o laço, né, para continuar aqui fazendo eles crescerem, entendeu? Da mesma forma que a gente fez no outro lá, ó. Pegar essa rocha grande, vou mover ela aqui, e essas pequenininhas aqui. É o mesmo processo, só que mudou o timing, então você vai copiar ele nos próximos 4 frames realmente, não é 3, é de 4 em 4. Você vai lá, apaga e cola, espero que você esteja entendendo isso, tá? 1, 2, 3... 4, e no quarto a gente vai trabalhar de novo. Espero que você esteja entendendo que o timing dessas rochas que estão atrás é completamente diferente da rocha que está da outra camada que a gente trabalhou na etapa anterior, entendeu? Isso vai fazer a qualidade dessa animação ficar muito top. Os animes realmente usam isso, tá? Então aqui a gente pode dar uma outra trabalhada que eu faço, que é dar uma curvada em alguns blocos, sabe? Realmente eu acho interessante você curvar os blocos grandes um pouco. Prontinho, já trabalhamos isso aqui, todos os blocos moveram e você segue fazendo a mesma coisa, tá, galera? Agora eu vou acelerar o vídeo porque é a mesma etapa que a gente vai fazer, tá? De 4 em 4 blocos, ó. 1, Galera, já terminei aqui a animação, vou estar dando um play pra vocês verem como que ficou esse cenário partindo. Eu particularmente achei que ficou muito bom, tá? Eu sei que dá pra melhorar algumas coisas, mas pra uma animação aqui ensinando vocês já ficou muito bom. Vocês vão ver o timing diferente nesses pedregulhos aqui explodindo, tá? Vou estar dando um play aqui. Uma coisa interessante, eu vou aumentar o FPS dessa animação. Ah não, já tá a 20, né? Vamos deixar 21 FPS, um FPS bem alto. Eu acho que o meu projeto não vai conseguir nem rodar nessa altura, mas vai deixar a qualidade de animação muito boa, 21 FPS. Galera, eu tô sentindo que faltou realmente os frames impact aqui, o efeito de fumaça, né? Tem muita coisa que dá pra fazer nessa animação aqui pra ela ficar completa. Por exemplo, pra criar a explosão aqui do poder, sabe? Vai ter que criar fumaça, pós-produção, frame impact mesmo de cenário partindo agora. Seria muito interessante fazer. Deixaria essa animação muito mais bonita e insana mesmo. Eu não vou fazer agora porque o vídeo já tá super longo. Mas se você quer que eu continue esse projeto aí, comenta a hashtag continua. Ou pede aí, continua, Rasurado, faz a outra parte aí. Que se tiver muitos comentários assim, eu vou gravar a continuação, fazendo frame impact, fazendo fumaça, fazendo outros detalhes que vai deixar a animação ainda com mais qualidade, ok? Mas só se tiver muitos comentários, faz sua parte aí que daí vocês ganham mais a continuação dessa animação. Ah, galera, só um detalhe, deixa eu fazer um combinado com vocês, ok? Tô trazendo um tutorial de graça aqui pra vocês, a única coisa que eu peço é que você compartilhe isso, tá? Manda pro máximo de pessoas que você puder, porque esse conteúdo aqui é importante, vai ajudar muitas pessoas a destravar na animação, quem quer fazer cenário e tudo mais. Então se você compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, isso vai estar, o YouTube vai estar entendendo que o vídeo é bom e ele vai mandar para outras pessoas muito mais ainda. Então é muito importante você compartilhar, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, já! Galera, olha só, o poder sendo lançado vai bater ali no
na pedra que trincou e depois ela explode os pedacinhos voando, galera. Se você reparar, na hora que tá trincando, os pedaços de trás vão voando numa velocidade diferente no da frente, ó. Vão voando mais rápido. E tudo isso é interessante na câmera lenta de se fazer, galera. Comenta aí uma nota de 0 a 10, o que você achou. Se você acha que você tem alguma sugestão que dá pra melhorar, comenta aí abaixo, tá bom, galera? Quero lembrar vocês o seguinte, que os links para você entrar no grupo do Telegram, para pegar mais dicas e também para conseguir as aulas para destravar a sua animação de forma profissional, que é o Anima Fácil, tá aí no comentário fixado abaixo e abaixo do vídeo na descrição. Clica aí, beleza? Se eu fizer a continuação desse vídeo, eu vou deixar aqui na tela bem grandão, ó, só você clicar, mas se eu não fiz, também vai ter outras partes desse vídeo e outros processos aqui, ó, esses outros vídeos para você tá clicando e destravando a sua animação aí, beleza? Continua assistindo aí que tem mais dicas insanas. Forte abraço e falou!